Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e hoje a gente chegou ao último vídeo da nossa minissérie Fazendo um Bolo do Começo ao Fim. Se você está chegando agora a esta minissérie, neste vídeo, volta aqui no canal que existem outros 5 vídeos onde eu ensinei a fazer a massa, os recheios, a montagem, a blindagem, a cobertura e o acabamento desse bolo. E hoje eu vou fazer as flores de açúcar, que são a decoração e a finalização deste bolo que eu comecei já lá há 6 vídeos atrás. Então, se você está comigo, está já em dia, está acompanhando desde o início, vamos que hoje a decoração vai ser sensacional e muito mais fácil do que você imagina. Então hoje vai acontecer o seguinte, neste último episódio, este bolo amarelo que a gente fez, 2 andares, massa de castanhas, recheio de creme de confeiteiro com água de flores de laranjeira, geleia de damasco, blindei com ganache, cobri de pasta americana amarela, fiz os acabamentos em glacê real, fiz pozinhos em glacê real, dei todas as dicas e técnicas que a gente podia dar aqui nessa minissérie. Hoje, para finalizar, a gente vai fazer orquídeas de açúcar, orquídeas modeladas em açúcar, aramadas e também algumas folhagens que dão um movimento aí, um acabamento muito legal. Se você já está pensando que não vai ser possível eu conseguir reproduzir isso e que só ele vai conseguir, você vai ver aqui como não é tão difícil fazer uma flor aramada de açúcar quanto você imagina, tá? Esta flor, inclusive, eu considero ela mais fácil de fazer do que uma rosa, por exemplo, que muita gente acaba achando que das flores todas é mais fácil de fazer, e eu acho que, por exemplo, a orquídea é mais fácil do que a rosa. Acho que a rosa tem peculiaridades e dificuldades mais complicadas de se chegar num resultado melhor do que, por exemplo, a orquídea, que acaba por ser, de repente, uma flor considerada mais escassa ou mais difícil. Ela tem essa ideia pra gente de que reproduzi-la em açúcar é mais difícil, mas na verdade não é. Então hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como fazer essa flor, como fazer a folhagem que vai montar, e depois no finalzinho eu vou mostrar como que faz a montagem no bolo, que também é muito simples. Para fazer essa flor eu já vou adiantar aqui algumas coisas que eu vou usar durante o vídeo, porque eu vou narrar pra vocês enquanto faço a flor, e pode ser que eu não tenha apresentado todos os utensílios e vocês fiquem um pouco confusos, mas eu vou falar todos eles aqui agora. Para fazer esta flor, eu estou usando a pasta de flores, que já existe no mercado para vender, misturada à pasta elástica, que também já existe no mercado para vender. Por que eu estou fazendo essa mistura? Porque eu considero algumas pastas de flores que existem à venda aí nas lojas de confeitaria um pouco ressecadas demais. E a pasta elástica para fazer flores é mole demais. Então eu estou misturando meio a meio, 50%, 50%, as duas pastas para que eu obtenha um resultado um pouco mais maleável do que as flores pura e um pouco mais firme do que a elástica pura. É possível também fazer só com a massa elástica, mas aí para você fazer só com a massa elástica você vai adicionar CMC na massa. O que é CMC? CMC é um pozinho branquinho que ele ajuda na secagem tanto da pasta de flores, quanto da massa elástica, quanto da pasta americana. Ele é um pozinho que tem o poder anti-umectante, que justamente tem o poder de tirar a umidade ou reter a umidade. Por isso que se você mistura esse pozinho do CMC com água, a água fica mais, digamos, cremosa ou gelatinosa, e você consegue usar aquilo também como cola. O CMC significa carboximetilcelulose sódica. É uma goma vegetal que, como eu disse, tem a propriedade de ajudar na secagem das nossas pastas. Ele é muito utilizado também na indústria de alimentos em algumas geleias e cremes, justamente para dar consistência a algumas coisas que não têm consistência sozinhas. Vamos usar também gel de brilho ou cola de CMC para você conseguir colar as pétalas nos arames. A hora que eu estiver explicando você vai ver. Vamos usar um arame para flores. Eu costumo usar esse arame no número 18. A numeração dos arames que são usados em confeitaria e artesanato, quanto maior o número, mais fino é o arame. Então, por exemplo, um arame de número 1 é muito mais grosso do que um arame de número 30, entendeu? Então, o número 18 eu costumo usar para aramar as pétalas ou folhas ou qualquer coisa que seja aramável e fininha.
Se você se sentir mais confortável em usar outra numeração, isso também não é uma regra absoluta, tudo bem? Para você fazer botões ou coisas um pouco mais pesadas do que pétalas e folhas, você pode usar arames mais grossos para que aquela peça consiga se sustentar e não ficar muito molenga. Hoje no vídeo eu estou usando um arame que ele é encapado na cor verde e eu vou fazer a flor com este arame. Não é o ideal, na verdade não deveria estar usando esse arame verde, mas quando eu fui gravar este vídeo foi o único arame que eu tinha, eu achei que eu tinha o branco e eu não tinha, eu acabei gravando com o verde. E o ideal na hora de você gravar alguma flor aramada, na hora de você fazer alguma flor aramada, você tem que usar o arame branco ou da cor que for a pétala. Porque, por exemplo, hoje a minha flor tem todas as pétalas brancas e eu estou usando um arame verde, ou seja, na luz a gente vai conseguir enxergar mais fácil esse arame dentro da pétala do que se o arame fosse encapado na cor branca. Aí você pergunta, pode ser um arame que não tem encapamento nenhum, nenhuma cor, tem a cor do metal? Também não vai dar certo, porque é como se o arame fosse cinza e aí ele fica mais escuro do que o arame branco. O arame branco para pétalas claras é o que melhor serve, porque ele consegue camuflar mais fácil essa estrutura que tem por dentro da pétala, que teoricamente não é para ser vista ou notada. Vou usar também aqui um cortador de orquídea. Independente do tipo de orquídea, existem vários tipos de orquídea e todas elas têm formatos diferentes, mas todas elas têm uma característica que ela tem um miolo, 2 pétalas e 3 sépalas, ou seja, no total são 6 partes. E aí, essas 6 partes, 3 são iguais, 2 também são iguais e aí o miolo que é o diferente. Então, geralmente a gente tem 3 cortadores diferentes para a orquídea. A orquídea que eu vou fazer aqui hoje não é uma flor super ultra realista. É uma flor que tem um acabamento muito bonito e delicado, mas botanicamente falando, ela não é correta, ela não está idêntica à da natureza e nem é a minha intenção aqui. Então eu vou fazer uma flor parecida com a orquídea Phalaenopsis, mas não é a orquídea Phalaenopsis idêntica à que a gente encontra na natureza, é apenas parecida. Cortador de flores a gente consegue encontrar em lojas para confeitaria, na internet, se você pesquisar cortador para flor tal, você vai encontrar, você consegue comprar online e mandar entregar na sua casa. Hoje em dia é muito fácil essa coisa de onde encontrar com a internet, mas não são todas as lojas que tem. Dependendo da cidade onde você mora, vai ser mais fácil você comprar online e mandar entregar na sua casa do que tentar encontrar em alguma loja, porque não são todas as lojas que se preocupam em ter esse tipo de material. Algumas têm tudo, algumas têm algumas não têm nenhum. É possível adaptar recortando a pasta na mão e no bisturi, só que isso demanda um tempo muito maior se você for fazer dessa forma e uma precisão no formato também. Então o cortador de flor, seja ela qual for, ajuda muito nessa agilidade na hora de você, por exemplo, modelar uma flor. Vou usar também um marcador que tem uma textura de uma folha, de uma pétala e folha parecida com a flor da orquídea, que também você consegue encontrar online ou em lojas especializadas. E vou usar boleadores, que são essas hastes de metal de inox com pontas de bolas, umas maiores, umas menores, que é para a gente conseguir bolear e dar mais naturalidade à pétala que é cortada com o cortador. E vamos usar também aquela plaquinha antiaderente que você consegue abrir a massa sem ter que passar nenhum amido ou açúcar, e rolinho de massa também daqueles de polietileno. E vamos usar também aquela esponjinha onde você consegue bolear a massa numa superfície macia, porque se você bolear a massa numa superfície dura, você vai esmagar a pasta na superfície que está fazendo e não vai adiantar nada. Então a gente precisa usar o boleador em cima de uma superfície macia e a gente tem umas esponjinhas que hoje em dia são vendidas justamente para isso. Algumas são mais densas, algumas são mais fofinhas. Você consegue improvisar isso com esponja nova que você usa para lavar louça, mas eu aconselho a ter umas próprias para a flor, porque a densidade interfere na qualidade. Às vezes também a esponja que você usa para lavar a louça, ela é muito porosa e acaba marcando a sua folha também. Então, de coisas específicas que a gente precisa usar são essas.
Fora isso, tem mais uma coisa interessante, que é utilizado tanto em artesanato, quanto hoje em dia na confeitaria, é utilizado justamente para fazer flores. É uma fita floral, e ela tem de diversas cores, branco, verdes claros, verdes escuros, amarronzados, alaranjados. E eu vou usar isso porque ela é uma fita que ela não tem cola, só que quando você estica ela, ela tem uma cerinha e ela gruda no arame e nela mesma. E isso ajuda a gente a unir as pétalas na hora da montagem, sem ter que ficar usando cola ou durex ou qualquer outra coisa. E isso ajuda também a impermeabilizar, digamos assim, o arame, para na hora que você for colocar no bolo, você não coloque metal encostado diretamente no bolo. Para pintar o miolo da flor, porque a nossa flor é inteira branca, mas o miolo tem alguns detalhes e vão ser pintados à mão, e eu vou utilizar os corantes em pó lipossolúveis da Loli Candy, e eu vou usar o mesmo amarelo que eu usei para atingir a massa do bolo, e vou usar um corante também Bordeaux, uma cor de vinho bem escura, e vou precisar um pouquinho de álcool de cereais para me ajudar na hora da pintura, que vocês vão ver também aí no vídeo. O álcool de cereais é um álcool que é utilizado para alimentação. Ele é um álcool feito à base, como já diz o nome, de alguns cereais, e ele tem um teor de álcool altíssimo. Ele é um álcool que a gente consegue comprar, que as pessoas têm acesso à compra. Ele é o álcool que mais tem teor alcoólico, isso que vai ajudar a gente na pintura com secagem rápida, e ele pode ser consumido, não é uma coisa perigosa, tá? O álcool de cereais, inclusive, ele é utilizado em muitas vodkas hoje em dia, licores, entre outras bebidas e extratos. Se você começar a ler o rótulo e reparar, você vai sempre ler ali álcool de cereais, que é esse álcool que a gente vai utilizar aqui hoje, que também você encontra facilmente em lojas especializadas de confeitaria e outros lugares que vendem coisas relacionadas à alimentação também. Não vai encontrar em supermercado. Esse álcool você não consegue encontrar em supermercado comum, mas é muito fácil de encontrar em outras lojas mais específicas. Bom, então aqui a gente vai começar a modelagem da nossa flor. Aqui eu tenho os cortadores, como eu disse para vocês. Eu disse para vocês que são em 3 partes, mas hoje eu vou usar 4 cortadores, porque eu tenho um cortador de pétala que ele é meio enviesado, e a pétala que fica para cima da orquídea, eu não quero que ela fique enviesada, então eu vou usar um outro cortador de pétala, de folha, só para esse cortador não deixar minha pétala enviesada. Mas geralmente são 3 partes. Então aqui eu tenho a massa, como eu disse para vocês, que eu misturei massa elástica com massa de flores. E eu vou abrir com um rolinho, de forma que ela fique não muito fina, porque eu vou precisar agora fazer uns vincos nessa massa. Então eu vou apertar em um ponto, apertar em outro, e no meio dessas duas apertadas eu vou deixar uma parte mais levantadinha de massa, tá vendo? Porque é por aí que eu vou enfiar o arame depois que a gente cortar as pétalas. Então eu vou fazendo isso, deixando um espaço mais fininho, e um vinco mais grosso, um espaço mais fininho, um vinco mais grosso, e aí exatamente nesses espaços eu tenho que posicionar o cortador na hora que eu for cortar, para que o corte fique exatamente centralizado nesse vinco mais grossinho. Então, ó, agora eu vou pegar esse cortador aqui, que é a pétala mais larga, e vou colocar bem no meio, deixar o vinco bem no meio da pétala. E eu vou precisar de 2 pétalas dessa. Para fazer uma flor eu preciso de 2 dessa, que é a mais gordinha. Preciso de uma só dessa que eu vou cortar agora, que é aquela que fica para cima, que não vai poder ser enviesada. E 2 dessa, que elas são mais tortinhas, que fica uma de cada lado da flor. A hora que a hora que a gente montar, vocês vão ver. 2 dessas. O miolo eu não vou cortar agora. Já vou arrancar essa massa que sobrou, porque o miolo não precisa ser com esse vinco no meio. Então já vou pegar aqui o arame, tá cortadinho já. Vou pincelar um pouco de gel ou cola de CMC nele. E vou pegar a pétala. E com cuidado, vou sentindo com o meu dedo, ó, com os meus 2 dedos, para o arame não furar a pétala, eu vou enfiando o arame e ele tem que atravessar quase até a ponta total lá da pétala, tá vendo? Ele para um pouquinho antes, bem naquela parte mais gordinha da pétala. E aí eu vou fazer isso em todas as pétalas que eu cortei aqui, ó. No caso são 5 pétalas, porque eu tô montando uma orquídea para vocês verem, mas se você fosse fazer mais orquídeas em quantidade maior, você já pode ir cortando mais pétalas e já ir aramando e depois fazendo todos os outros processos.
Bom, agora que eu já aramei todas as outras pétalas que a gente já tinha feito, eu vou abrir um pedacinho de pasta aqui, um pouco menor, para a gente cortar o miolo da orquídea. Então o miolo da orquídea não precisa ter aquela divisão com um vinco no meio e dois lados mais finos. A gente vai abrir uma pasta com a espessura igual, só que não tão fina quanto a pétala, porque a gente vai ter que espetar o arame bem no centro do miolo. Então aqui eu vou cortar o miolo. Tá, vou guardar essa massa aqui que sobrou. E no miolo, tá vendo que tem essa... Vou passar a cola aqui no arame primeiro. E do miolo, tá vendo que tem uma pontinha mais fininha aqui pra fora? Essa pontinha eu vou dobrar ela pra frente e vou espetar o arame por trás dessa pontinha até ele chegar quase no fim do miolo. Eu não posso levar ele até o fim porque eu vou cortar, quer ver? Essa pontinha aqui fininha, eu vou cortar daqui para baixo, eu vou cortar ela no meio e deixar duas pontinhas fininhas. Então eu não posso levar o arame mais do que a metade dali do miolo. E agora com a espuma, aquela espuma que eu falei para vocês, que a gente ia bolear as pétalas, eu vou colocar as pétalas em cima da espuma e com um boleador grande, eu vou bolear a pétala levemente, de cima para baixo, vai e volta, colocando sempre o boleador metade dentro da pétala, metade fora da pétala, apenas para a gente suavizar o corte do cortador, que a gente cortou a pétala, mas a gente não quer dar muito movimento, principalmente porque as pétalas da orquídea não tem muito movimento, muito babadinho. Então a gente vai passar o boleador na borda de todas as pétalas, mas apenas para suavizar e dar um pouco mais de naturalidade, sem deixar com muito movimento a pétala, porque a pétala da orquídea nem tem muito movimento assim. Agora eu vou cortar a pontinha dessas pétalas mais largas, porque o meu cortador especificamente, eu acho que ele traz uma pontinha muito forte para trás e eu acho que isso fica esquisito na hora que a gente monta. Se o seu cortador não for muito puxado para trás, não precisa fazer isso. Estou fazendo isso especificamente com este cortador, porque eu acho que não tem necessidade, na hora da montagem fica um pouco estranho. Agora, gente, eu vou usar... vamos bolear também o miolo, tá? O miolo a gente boleia com um boleador um pouquinho menor e nessas duas partes mais redondinhas a gente boleia bem de dentro para fora. Cuidado para não deixar a borda muito grossa, senão vai ficar estranho, porque a gente quer que essas duas partes mais redondinhas fiquem realmente abauladas. E aí a gente vai cortar aqui embaixo, como eu tinha dito antes, para dividir duas pontas fininhas e eu vou bolear a parte de fora, trazendo de cima para baixo, de baixo para cima, do outro lado também, para deixar isso levemente curvado para dentro. E aí, com o meu dedo, eu também vou dobrar o arame para dentro para deixar o miolo mais curvado ainda, porque o movimento que este miolo dessa orquídea faz é realmente, ela dobra para dentro, então ela vem curvando assim e aí termina nas duas pontinhas fininhas que a gente cortou. Essas duas partes abauladas a gente traz para dentro também, para a gente fechar como se fosse uma conchinha, assim, um miolo que é uma conchinha toda fechadinha. E a gente vai deixar secando ele de ponta cabeça desse jeito que eu estou segurando aqui, porque se a gente for deixar ele secando do jeito que a gente vê ele na flor, ele vai começar a abrir, a gente não quer isso. Então por enquanto vou deixar ele secando de ponta cabeça, na hora que ele estiver mais firminho, a gente já pode mexer nele de novo. Aqui eu vou usar um marcador de folha, um marcador de pétala de orquídea, e com um outro marcador de silicone eu vou usar as costas dele só para marcar a pétala. Tá vendo, ó? Esse marcador ele é duro, de plástico, cheio de ranhuras. E eu estou usando este outro marcador de silicone apenas para marcar a pétala. Ele está servindo apenas como apoio para conseguir marcar a pétala toda por igual. Hoje em dia a gente já tem alguns marcadores que tem as duas partes, de cima e de baixo, eles são inteiros de silicone e a pétala fica perfeita. Como esse que eu estou usando é um pouco antigo, eu uso esse artifício de pressionar a pétala no marcador com as costas de um outro marcador de silicone para eu conseguir homogeneizar a marcação na pétala toda. Agora, pessoal, eu vou pegar um outro miolo que eu já tinha feito antes, para ele já estar mais sequinho, porque se eu fosse fazer direto ia ficar um pouco difícil de manusear. E eu vou pegar uma bolinha de massa bem pequenininha, vou pincelar um pouco de cola ali naquela pontinha que a gente dobrou para fora antes de espetar o arame e vou colar essa bolinha de massa em cima daquele pingentinho, ó.
E aí eu vou pressionar com a ajuda de alguma estequinha, alguma ponta de pincel, eu vou pressionar aquela bolinha em cima daquele pingentinho, que é para dar uma leve engordadinha naquela parte da flor, porque essa parte da flor ela é um pouco maior do que o cortador veio para mim. Então vou dar uma leve engordada nessa parte para ela ficar mais parecida com o que é real, tá vendo? Ó, fica um pouco maiorzinho aquela bolinha que fica logo ali em cima onde sai o arame. Pegar mais um pedaço de massa e agora a gente vai pegar um pedacinho de massa que eu tingi de amarelo, igual eu fiz no bolo, para cobrir o bolo de pasta. Eu vou pegar uma bolinha de pasta que eu tingi de amarelo com o pó lipossolúvel e a gente vai fazer vai colar uma bolinha bem aqui, ó. Eu vou passar a cola bem no centro do miolo, entre a parte mais gordinha embaixo e essa parte mais fininha em cima. Eu vou colar a bolinha de pasta amarela. E aí, depois que eu colar, com a ajuda de algum estilete, alguma esteca, eu vou fazer uma marcação bem forte no meio, como se estivesse dividindo. Que é bem onde fica essa partezinha mais amareladinha no miolo da orquídea verdadeira. E é onde se espalha também o pólen e aquela coloração amarela que vai se dissipando pela pétala. Então a gente vai colar essa parte da pétala, essa parte do miolo amarelinha e vai deixar ele secando por enquanto. Agora eu vou pegar essas pétalas que eu deixei até agora e parada em cima da tabuinha, elas estavam retinhas, e vou espetar no isopor para elas secarem um pouquinho melhor. Por que eu não espetei elas antes? Porque como eu tinha acabado de cortar, elas iam estar muito molinhas ainda, e se eu espetasse no arame era capaz de elas dobrarem para frente ou para trás e não ficarem do formato que eu quero. E essa orquídea, as pétalas dela são todas meio que retas, assim, elas não têm muito movimento. Então se eu tivesse espetado anteriormente, era capaz de eu ter perdido algumas pétalas porque elas iam ficar com formatos que a gente não queria. Então agora eu espetei todas elas no isopor, elas já estão um pouquinho mais sequinhas, elas não vão deformar. E a gente vai fazer um pouquinho das folhagens, que eu já fiz até um pouco, você está vendo ali no arame. Eu vou fazer umas para vocês verem como é que eu fiz. Com a mesma massa misturada elástica e flores, eu só tingi com um pouquinho de corante verde e um pouquinho de marrom para não ficar um verde muito vivo. Eu vou pegar um arame, vou fazer uma bolinha de massa e com essa bolinha, gente, eu vou fazer uma coxinha bem comprida. Vou pegar o arame, vou pincelar um pouquinho de cola. Toda vez que eu pincelo cola no arame, gente, é bem pouquinho. Se você pincelar cola demais, o arame fica escorregadio e a pétala não consegue grudar no arame. Então eu vou pegar a bolinha que eu tinha feito e vou transformá-la numa coxinha bem comprida. É tipo uma coxinha de festa, só que bem alongadinha, assim, bem fininha. Ó, tá vendo? E aí essa coxinha eu vou pegar na parte mais gordinha de trás e vou enfiar na parte que eu tinha passado cola no arame. Depois que eu enfiar, eu vou, com a ponta dos meus dedos, eu vou pressionando a parte de trás para formar para dar uma afinada e pressionar e colar ali e quase que juntar com o arame para deixar imperceptível a divisão entre o arame e a massa, tá vendo? Então ela sobe fininha, engorda bem e depois afina na ponta. E agora, com a ajuda daquele mesmo marcador de silicone que eu estava usando anteriormente, com as costas dele eu vou marcar em cima da tábua e vou apertar essa coxinha na minha tábua. E aí ela vai ficar fininha e eu dou com o dedo um movimentinho para fechar a ponta desta folhagem e deixá-la meio divididinha assim e com a ponta bem fininha. Essa folhagem é muito fácil de fazer, é só isso. Você faz a coxinha, espeta no arame com cola, pressiona na tábua com um marcador de silicone, aí ele vai achatar, você arruma com o dedo para deixar ele levemente dobrado para dentro e pronto. Bom, agora que eu já estou com o miolo um pouquinho mais sequinho, a gente vai partir para a pintura. Dessa flor, a única parte que tem pintura realmente é o miolo, porque todas as outras pétalas são inteiras brancas. Então, com a ajuda do pó amarelo lipossolúvel, aquele mesmo pó que eu usei para tingir a pasta americana para cobrir o bolo, eu vou pegar um pouquinho do pó, colocar na tampa e dar uma leve batidinha nele, porque às vezes eles formam alguns gruminhos. E com um pincel bem fininho, só pó, não misturei com nada, nem com álcool, nem com água. Eu vou pincelar em cima daquela bolinha amareladinha que a gente já tinha colado no centro da pétala, do miolo. E vou começar a espalhar um pouquinho de corante nas laterais também. E aí ela vai começar mais forte e vai enfraquecendo a cor, dando aquele degradêzinho amarelo
até sumir a cor e ficar tudo branco, que é da cor da pétala. Então a gente vai passando ali na lateral, de um lado do outro, de um lado do outro. E no miolo é só para dar uma leve acentuada na cor também, porque o nosso miolo já era amarelo. E aí ele fica assim, ó. De pó amarelo é só isso. Agora a gente vai fazer um outro detalhe, que era um tom vinho escuro, avermelhado, meio vinho escuro. Só que dessa vez a gente vai misturar o corante com o álcool de cereais. O álcool de cereais, ó, vem nesse potinho, um potinho com pouco álcool, que a gente consegue encontrar em lojas de confeitaria, como eu tinha dito para vocês no começo do vídeo. Eu vou misturar uma gotinha de álcool na tampinha do corante. Esse corante também é o corante da Lily Candy, lipossolúvel. E aí com um pincel bem fino, esse pincel que eu peguei aqui tem uma ponta bem fininha, eu vou misturar o corante que eu misturei com o álcool e vou fazer pequenas pontinhas, pinguinhos naquela parte onde eu tinha pintado de amarelo. Não em cima da massinha amarela que a gente cortou no meio, só em volta ali na parte de baixo. Vou fazer pequenas pontinhas com esse corante que vão dar o detalhe que falta para o miolo dessa orquídea. Feito isso, a gente vai partir para a montagem da nossa flor. Então eu vou pegar duas pétalas dessa mais larguinha, vou juntar e atrás dela eu vou colocar as outras 3 pétalas mais fininhas. Uma reta e 2 enviesadas. As enviesadas tem que ser uma para cada lado, porque na hora que a gente for virar isso, vai ficar do lado certo. Então a gente vai juntar todas uma atrás da outra e na frente de tudo a gente vai colocar o miolo já pintado. Então a gente tem o miolo, as 2 pétalas mais gordinhas e as 3 mais fininhas atrás de tudo. A gente vai juntar assim sem se preocupar na posição, a gente só vai colocar nesta ordem uma na frente da outra. E aí, com a fita floral, aquela que eu falei para vocês também no início do vídeo, eu vou enrolar todas essas pétalas com o miolo juntas, enrolar e fechar bem até o final. E aí agora que eu enrolei, eu trago o miolo para frente, dobro uma pétala gordinha para cada lado, então trago uma, trago a outra. Só vou afastar essas daqui para trás para ficar mais fácil. Então trago uma pétala para cada lado dessa mais gordinha, que ficam logo ali na saída do miolo. Aí, uma pétala envezada lá embaixo, a outra pro outro lado lá embaixo e essa retinha que sobrou em cima. A montagem é realmente muito simples, é só preciso tomar cuidado para a gente não quebrar nenhuma pétala. E aí a gente vai trazer o arame verde que sobrou para trás assim, ó, porque a orquídea ela tem o caule que vem por trás dela e não de baixo, que nem uma rosa, por exemplo, que tem um caule embaixo e a flor em cima. O caule da orquídea vem por trás dela e a orquídea fica para frente. E aí, gente, você monta todas as orquídeas dessa forma. E nesse bolo eu vou usar 5 orquídeas, então eu fiz 5 orquídeas. Para a montagem da folhagem, eu vou juntar 2 pétalazinhas verdes, vou pôr um pouquinho de fita floral, vou juntar mais uma embaixo e vou fazer uma fileira de 5 folhinhas verdes, uma embaixo da outra com uma diferença bem grande de distância. Eu não vou colocar todas na mesma altura, eu coloco uma, aí dou uma distânciazinha uma mais para baixo, dou uma distânciazinha uma mais para baixo e faço uma fileira com 5, assim que nem eu tô fazendo. Eu já juntei 3. Vou colocar a quarta aqui mais para baixo, passo um pouquinho da fita floral também, dou uma leve enrolada aqui para dar uma segurada nessa parte dessa pétala. Pego a última folhinha que falta ali agora e passo a fita floral, e dessa vez eu passo a fita floral até embaixo. Eu tô passando nessa folhagem, a hora que eu vou colocar uma pétala na outra, eu passo fita só um pouquinho para grudar uma na outra, porque se eu for passar no arame inteiro, toda vez que eu juntar uma pétala, o nosso caule vai ficar muito grosso, vai ficar esquisito. Então eu passo só um pouquinho e no final eu passo no caule inteiro para fechar e ficar bem presinho as folhinhas. E aí, tendo essas folhas todas juntas, depois que ó, tô só acertando aqui a fita floral, a
estendo essas folhas todas juntas, eu vou dobrar, deixo a lá do topo reta, e aí eu vou dobrando uma para cada lado de baixo. Então uma para um lado, uma para o outro, uma para um lado, uma para o outro. E aí tá o nosso arranjo de folhagem. Então agora que a gente já tem as flores e as folhagens já prontinhas, eu mostrei para vocês o passo a passo, a gente vai finalizar isso e espetar no bolo. Eu vou mais ou menos enxergar aqui aonde eu quero e eu vou botar em 2 pontos as flores. Uma no canto superior esquerdo do bolo e as outras nos cantos inferior direito do bolo, que é para dar uma boa dividida e um movimento interessante no bolo. Isso agora que eu vou fazer também é de extrema gosto e escolha da pessoa. Não existe uma regra na hora de você montar um arranjo de onde você vai colocar as flores. O que existe de regra que é interessante você seguir é procurar fotos e ver na natureza como aquela flor se comporta naturalmente. Porque para você espetar aquela flor de uma forma que pareça que ela realmente foi posta ali no bolo e ela tem aquele caimento natural. Por exemplo, a orquídea, ela não nasce um caule em pé e aí a orquídea está aqui. Ela é uma flor que o caule dela cai e aí a flor vem. Então é esse movimento que eu também vou dar no bolo aqui na hora da montagem. Eu vou trazer esse arame para trás e eu vou espetar de forma que o arame saia do bolo assim e a flor fique na frente. Porque é esse movimento que essa flor faz na natureza normalmente. Se eu só espetasse ela assim, ia parecer que é um palito com uma orquídea em pé. Você pode ver, inclusive, em arranjos de orquídea que você compra em vasos no mercado, tem uma haste que geralmente é de metal ou madeira, que segura aquele caule todo, e aí ali de cima as orquídeas começam a cair num caule um pouco mais fininho, porque elas não têm um tronco, um galho que segura aquilo tudo, e elas... Se não tivesse aquela haste no vaso, por exemplo, elas simplesmente cairiam para fora assim do vaso sem subir aquilo tudo e não ia ficar um arranjo vistoso. Então também vou colocar desta forma as orquídeas. Essas folhagens que eu fiz, elas têm esse comprimento alongado porque justamente eu quero dar esse movimento, essa leveza, essa altura, e essas folhagens vão passar esse sentimento de leveza e de movimento que eu quero dar. Então, e aí eu vou procurar escolher lugares onde estão um pouco mais vazios ou tem buracos entre uma flor e outra e procurar colocar elas em posições onde elas não se encontrem todas no mesmo lugar. Então eu vou pôr uma para cá, uma para lá, uma para baixo, uma para cima, e aí eu vou aos poucos escolhendo aonde eu quero que aquela planta fique. Não, se você for fazer isso, não tenha medo de colocar, ver se fica bom, tirar ou colocar perto assim, imaginar como vai ser. A parte da montagem das flores e folhagens no bolo é uma parte que tem que ser feita com muita calma, você pensar, imaginar onde você vai pôr, coloca a flor ali perto, vê se fica legal, aí você tira, fala, não, vou por aqui, vou por ali. Pensa com calma, procura algumas referências para ver como geralmente é feito. E aí, monta aquilo e aí com calma você vai enxergando onde você quer pôr aquilo para você obter um resultado que você goste, que seja satisfatório e que fique harmônico também no bolo. E aí, feito isso, meus amigos, o bolo está pronto para ser consumido, pronto para ir para a festa, pronto para realizar o sonho de alguém. E aí a gente parte para o próximo desafio e assim por diante. Eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês todas essas dicas e informações que eu venho fazendo há 6 semanas aqui no canal. Infelizmente, a nossa minissérie acaba hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A minissérie acabou, mas o canal continua. Semana que vem já tem um vídeo muito, muito gostoso, muito legal para vocês aqui. Eu sou o Gabs, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até semana que vem.